Durante anos nós temos ouvido acerca de um homem cujas profecias judaicas dizem que ele viria e restauraria a nação de Israel e traria paz para o mundo. Muitos cristãos iriam se converter ao judaísmo, de acordo com alguns rabinos, com o discurso desse homem. Para os judeus, ele é chamado de o Messias. Os muçulmanos também esperam uma figura semelhante, que eles chamam de Mahdi. No entanto, os cristãos reconhecem essa mesma figura como sendo o anticristo, aquele que perseguirá o povo de Deus. Esse vai ser o assunto do nosso vídeo de hoje. Eu gostaria de pedir que você não saia daí. Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Muita gente tem curiosidade acerca desse indivíduo que virá no fim dos dias e que, de acordo com Apocalipse, não será uma figura bem-vinda entre os cristãos. No vídeo de hoje nós vamos ver a origem, as características e as ações do anticristo. Mas antes, se você ainda não é inscrito, aproveita, se inscreve, ativa o sino das notificações e dá um like. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Com quem Deus estava falando? Ele estava se referindo ao quê? A serpente. Nós sabemos que a descendência da serpente são as outras serpentes. Mas se olharmos para esse texto de acordo com Apocalipse capítulo 12, versículo 9, nós vamos compreender que Deus não estava falando com a serpente. O que diz Apocalipse capítulo 12, versículo 9? Ele diz: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás. O ser a quem Deus se refere em Gênesis 3,15 não é a serpente como animal, mas a serpente como Satanás. E Deus está se referindo à sua descendência. A palavra descendência ali é uma palavra hebraica que quer dizer zera. Zera significa descendente, semente. Ou seja, assim como uma mulher ia ter um descendente, a serpente, Satanás, também teria um descendente. De acordo com o apóstolo Paulo, no capítulo 2, no verso 4 de 2 Tessalonicenses, o anticristo ele vem segundo a eficácia de Satanás. Quem vai dar a ele esse poder, Apocalipse capítulo 13 fala disso, é o próprio Satanás. Então nós compreendemos que o anticristo ele vai nascer de uma mulher com a serpente, embora isso pareça fora do normal, isso pareça algo estranho para você, mas é assim que Gênesis está apresentando a semente da serpente, a semente de Satanás. Assim como o Espírito Santo colocou em Maria um filho, e após 9 meses ele nasceu, Satanás vai fazer o mesmo com uma mulher. Agora, de onde sairá essa mulher? É a curiosidade de muitos. De acordo com o livro de Daniel, o povo do príncipe que havia de vir iria destruir a cidade e o santuário. E quem era esse povo e quem era esse príncipe? Daniel está se referindo exatamente ao anticristo. E que povo era aquele? Joséfo explica que o povo que destruiu o templo e a cidade de Jerusalém eram de nações árabes. Então o que nós entendemos é que essa mulher possivelmente seja uma judia com ascendência árabe e que vai gerar esse filho que nascerá segundo a eficácia de Satanás, de acordo com Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9. Então nós já temos aqui a origem, ela inicia em Gênesis, quando Deus fala dessa semente maldita que iria nascer. Alguns especulam
que ele sairá exatamente da Turquia, de onde estava o trono de Satanás. Em um determinado momento, uma mulher manifestou, possuída por espíritos malignos, e ela disse que o anticristo sairia da Áustria, que ele viria da Áustria. No entanto, a Bíblia não especifica em detalhes de onde ele virá. A Bíblia só diz que ele virá. E em que momento o anti-Messias virá? Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ainda no capítulo 2, ele diz o seguinte: ele recomenda à igreja que não seja enganada acerca da vinda de Jesus, porque isso não aconteceria assim, sem que antes viesse a apostasia e o homem do pecado, iníquo, filho da perdição. Então, a apostasia, ela precede o anticristo. Por quê? A apostasia é, na verdade, uma preparação para o anti-Messias. É necessário que o seu ambiente esteja preparado. E qual é o ambiente dele? Um ambiente de pecado, depravação, promiscuidade, iniquidade, devassidão, quebras de leis, regras, onde o pecado estará explícito diante de todos, sem regra e sem lei. O ambiente do anticristo, em que ele atuará com força e poder, necessita ser um ambiente onde o pecado esteja dominando. Esse filho do diabo, ele vem segundo a eficácia de Satanás, disse Paulo, no versículo 9 do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. E o que isso significa? A palavra grega para eficácia é energeia, que significa poder sobre-humano. Ele virá dotado de poder sobrenatural. Há aqui algumas características que eu queria que você observasse acerca desse ser. Em primeiro lugar, ele é chamado de homem do pecado. Então é necessário que o seu ambiente esteja preparado para que ele possa atuar. Em segundo lugar, ele é chamado de homem da iniquidade. Iniquidade é o pecado repetido várias vezes. Aquilo que você cometeu uma vez e repetiu, e depois, e aquilo passou a fazer parte da sua vida. É chamado de iniquidade. Ele é chamado também de filho da perdição. Se levanta contra tudo que se chama Deus e adora. Ele será um nato exímio operador de sinais para enganar a humanidade. Ele operará também maravilhas, prodígios de mentira. Isso tudo nós encontramos em 2 Tessalonicenses capítulo 2. E afinal de contas, qual será a sua atuação na terra? Alguns judeus conservadores dizem que o Messias deles restaurará a nação de Israel. O desejo, a fome, o interesse pela Torá, ele será restaurado na nação, porque esse homem, de acordo com alguns rabinos, ele terá domínio da Torá, ou seja, ele vai ser um erudito conhecedor da Torá. Consequentemente, ele estabelecerá um plano, um projeto de paz. Isso Daniel descreve no seu capítulo 9. Ele se autoafirmará Deus no templo de Deus, buscando adoração de judeus e não judeus. Há um rabino conhecido que afirmou que esse ser convencerá muitos cristãos de que Jesus não é o Messias e que ele, sim, é o Messias. Ele estabelecerá uma marca para compra e venda, ou seja, não poderá comprar ou vender, exceto aqueles que têm a marca da besta. Isso está em Apocalipse capítulo 13, do verso 16, se não me falta a memória, em diante. E esse ser, de acordo com Apocalipse 13, ele promoverá a grande tribulação. Ele perseguirá o povo de Deus. Isso nós encontramos também em Daniel capítulo 7, versículo 21 e 22.
ele fará guerra contra os santos, diz Daniel. E há uma dúvida entre muitos estudiosos da escatologia acerca desse homem, pelo fato de alguns acreditarem que ele vai exercer domínio apenas na nação de Israel. O seu domínio estará apenas ali, na região de Israel e países vizinhos. Mas não é isso que Apocalipse capítulo 13, versículo 7 fala. Diz que ele exercerá domínio sobre toda língua, povo e nação. Será dado poder a ele. Ou seja, o sistema que hoje está na mão de grandes e poderosos será passado para as mãos dele e ele vai ter acesso à humanidade. A preocupação de alguns é: e o que fazer diante dessa realidade? As recomendações bíblicas é que nós estejamos ávidos, preparados, prontos para passarmos por qualquer coisa, por amor a Jesus. Se você amar a Jesus, você estará pronto para passar por qualquer coisa. Então, o segredo de vencer as tribulações, as lutas, como os apóstolos de Cristo fizeram e se tornaram mártires, é amar a Deus acima de todas as coisas. Eu espero ter lhe ajudado de alguma forma com esse vídeo. Que Deus abençoe e até o próximo. Eu quero fazer algumas elucidações referindo-me à pessoa do anticristo de acordo com o que está escrito. Por exemplo, o texto de Gênesis capítulo 3, no versículo 5, ele diz: